você que chegou agora, nós estamos com um programa ao vivo, direto do salão de reuniões da FEAC, do Cenáculo Joana de Ângeles, com a nossa reunião mensal de saúde e autoconhecimento. Você que está à distância, se quiser participar, pode utilizar o telefone prefixo 32, é o de Juiz de Fora, telefone 3236-1192. Há uma pessoa ao lado do telefone com caneta e papel, aguardando a sua participação. Vamos então para a pergunta número 5 da noite de hoje. Boa noite, meu nome é Guilherme e eu gostaria de saber o que são os espíritos. O Guilherme pergunta o que são os espíritos. Esse microfone está muito baixo, viu, Ana? Tem que ver lá como está pegando o microfone. Ok. O que são os espíritos? Os espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta. E a equipe de espíritos que assessoram ele responde que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos, no mundo dos espíritos, aquilo que sobrevive a tudo. Seu corpo, Guilherme, meu corpo, tem data de vencimento mais ou menos definida. Mas você, espírito, eu, espírito, somos imortais. Há um filme que conta uma metáfora do Highlander, o guerreiro imortal. Nós somos Highlander. Só que no filme, o corpo daquele guerreiro que é imortal, está sempre jovem, não adoece, não morre. Você, espírito, eu, espírito, somos imortais. Fomos criados simples e ignorantes, mas estamos tendo a possibilidade de evoluir intelectual e moralmente. Por que intelectual e moralmente, mulher? Intelectual é conhecimento. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? Para que eu estou aqui? E moralmente? Allan Kardec vai perguntar: o que é moral? E ele responde: é a arte de bem viver, de viver corretamente, de viver de maneira ecológica. Você e eu, todos nós, vivemos na moral quando os nossos pensamentos, palavras e atitudes, além de beneficiar a nós próprios, beneficiam a todas as pessoas em volta. Então, os espíritos somos os seres da criação que voltamos do mundo espiritual ao mundo físico e vice-versa, quantas vezes sejam necessárias, até que alcancemos a evolução relativa. Um aluno reside com os pais e vai para a aula, e no final do expediente volta para casa, e no dia seguinte vai para a aula. Cada encarnação poderia ser considerada por nós como um dia de aula. Assim, os espíritos, encarnamos e reencarnamos para o nosso aprendizado e a nossa elevação, de acordo com o esforço que realizamos. Essa é a nossa jornada. O que são os espíritos? Os seres inteligentes da criação. E quando alguém fala, Guilherme, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, você diz para a pessoa assim: explica isso para mim. Como é que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus? Na questão número 1 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: o que é Deus? E eles respondem que Deus é a inteligência suprema do universo, a causa primeira. Quando Allan Kardec pergunta o que são os espíritos, eles respondem: os espíritos são os seres inteligentes do universo. Então, se Deus é a inteligência suprema, nós somos a inteligência supremada, relativa. O que nos assemelha a Deus é a inteligência. Diferente dos outros animais que têm apenas instinto, o ser humano tem instinto de sobrevivência, de todos os mecanismos normais da evolução, mas ele tem o livre-arbítrio, tem a inteligência de construir, de fazer, de aperfeiçoar, de modificar o meio ambiente. Basta olhar em volta. A madeira que está na cadeira, o ferro que faz o pé da cadeira. O que é isso? O uso da inteligência do homem. Os espíritos somos os seres inteligentes da criação. Respondido? Quem tem a próxima pergunta? Meu nome é Maria Marina Borges.
Falcone, o que o Espiritismo informa sobre Jesus? O que o Espiritismo informa sobre Jesus? Allan Kardec faz a pergunta e eles respondem que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Se ele é o modelo, é aquele que nós devemos modelar. Se ele é o guia, o mestre dos mestres, é aquele que nós, como alunos, devemos seguir as orientações. Nós vamos ver que 500 anos antes de Jesus, Sócrates e Platão na Grécia abriram a consciência do mundo ocidental para as possibilidades da mensagem de Jesus. 650 anos antes de Jesus, o príncipe Siddhartha Gautama na Índia, ele vai abrir a consciência dos indianos, daqueles povos índicos, para as realizações do caminho do meio, do caminho do equilíbrio, do caminho da autoiluminação. Jesus vem e a sua mensagem, ela complementa a mensagem de todos os mestres do passado e do presente, abrindo e ampliando a interpretação. A doutrina que Jesus exemplificou e desenvolveu para todos nós é a expressão mais pura da lei de Deus. A moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro seguro para a evolução de todos os homens, e a sua prática é a solução para os problemas humanos e é o objeto a ser alcançado pela humanidade de um modo geral. Jesus é para nós uma referência. Na doutrina espírita, nós temos informação de que ele é o espírito responsável pelo orbe terrestre. Vale a pena ler um livro da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, que se chama, aí editado pelo Espírito Emmanuel, que se chama A Caminho da Luz, onde Jesus é apresentado como sendo o espírito responsável, o Rei Solar, o espírito responsável por toda essa humanidade presente no planeta Terra. Esse é Jesus, o amigo e benfeitor de todos nós, o mestre dos mestres. Alguém tem alguma pergunta? Meu nome é Shirley. A pergunta que eu gostaria de fazer é: onde vivem e o que fazem os espíritos desencarnados? Bom, se os espíritos são desencarnados, Shirley, né? Se os espíritos são desencarnados, Shirley, eles vivem no mundo fora dos encarnados. A doutrina espírita nos fala que existem duas dimensões distintas. A dimensão física é onde você está, eu estou. Eu olho para você, eu te vejo. Você olha para mim, você me vê. Você neste momento é um espírito encarnado. Eu sou um espírito encarnado. Agora aqui no salão, se nós temos algumas dezenas de pessoas encarnadas, nós temos um número extraordinariamente maior de espíritos desencarnados. Allan Kardec, para criar uma metodologia didática, vai dizer nos seus escritos, vai colocar este método, ele vai chamar de espírito quando está desencarnado e alma quando está encarnado. Então eu posso dizer, eu sou uma alma encarnada. Meu pai, se estiver presente aqui do meu lado, é um espírito desencarnado. Mas entenda bem, espírito e alma são a mesma coisa, só para dar distinção. Se entre você e eu podem ter vários espíritos sentados ou de pé no ambiente, nós não os estamos enxergando. Por quê? Do mundo físico para o mundo espiritual, só percebem os espíritos aqueles que são médiuns videntes, clarividentes, que conseguem visualizar os espíritos. Mas no mundo espiritual para o mundo físico da matéria, os espíritos todos conseguem nos enxergar. Assim, todos os espíritos que estão presentes no ambiente deste salão aqui na FEAC na noite de hoje, estão nos enxergando. Mas entre nós, os encarnados, somente estamos enxergando a eles aqueles que tenhamos um mínimo de percepção, de vidência ou de clarividência. Então, onde vivem o que fazem os espíritos desencarnados? Eles vivem, não é isso? Além do mundo corporal.
Nós chamamos, a doutrina espírita chama este mundo não físico de erraticidade, não tem nada a ver com erro, tá? Eles estão fora da dimensão física. E lá, conforme você pode ler no livro Nosso Lar e em diversas outras obras, como da Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, e outras obras de Manuel Filomeno de Miranda, eles têm também toda uma constituição de cidades, postos de serviços, hospitais, zonas de maior equilíbrio, zonas de menor equilíbrio. Os espíritos vivem na dimensão espiritual. Podem estar ao nosso lado, como podem estar em regiões de aprendizado mais afastadas da crosta terrestre. Você está ouvindo a Web Rádio Evoluir, a emissora da regeneração na internet. Se você deseja participar do programa de hoje, pode enviar a sua pergunta pelo telefone 32, é o prefixo de Juiz de Fora, 3236 1192. A próxima questão. Boa noite, meu nome é Patrícia. Eu gostaria de saber se o Espiritismo tem entre seus princípios a crença em Deus. Patrícia, nós colocamos no princípio que a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, ela está baseada em 5 pontos estratégicos. O primeiro deles é a crença em Deus. A crença em Deus é o primeiro ponto básico da doutrina espírita. Sem a crença em Deus, não existe espiritismo. Acabamos de dizer que os espíritos somos os seres inteligentes do universo e que Deus é a inteligência relativa, Deus é a inteligência suprema e que os homens somos a inteligência relativa, a inteligência em evolução. Assim, Deus sendo a inteligência suprema, a causa primeira, o grande arquiteto da vida, é isso? A força primeira do universo, a força pulsante do universo, está presente em tudo, está presente em todos, com certeza. Muitas pessoas, por desinformação ou por intenções inconvenientes, dizem que o Espiritismo não crê em Deus e que o Espiritismo não tem nada a ver com Jesus. O Espiritismo é todo baseado no Novo Testamento. O Espiritismo é todo baseado em cima das leis básicas apresentadas por Jesus e trazidas até nós pelos evangelistas, por Mateus, por João, por Lucas, por Marcos, no Atos dos Apóstolos, pelas cartas de Paulo e tudo mais. Então, essa é que é a realidade. Próxima pergunta. Meu nome é Elaine. A minha pergunta é: o Espiritismo tem entre seus princípios a existência de vida em outros mundos? É o outro ponto básico que nós falamos no princípio do programa dessa noite. Se o Espiritismo tem seus princípios a existência de vida em outros mundos. Passa por Pedro Paulo, fazendo um favor. Se a crença em Deus é um ponto básico, nós vamos lembrar quando Jesus diz: há várias moradas na casa de meu Pai. Se há várias moradas na casa de meu Pai, nós temos aí duas interpretações. Podemos interpretar essa morada como sendo a morada física e a morada espiritual. E podemos interpretar também como sendo vida em outros planetas.